dia a todos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as alterações aí no Código de Processo Civil, né? E o efeito disso no que diz respeito à matéria tributária. Quem teve oportunidade de analisar, estudar o novo Código Civil, de Processo Civil, ele vai trazer muitas mudanças para todos nós que militamos aí na área tributária, não só nas demais áreas do direito, mas como também na questão tributária. Doutor Carlos, são mudanças relevantes e nós temos o prazer aqui de poder contar com o doutor Fernando Scaff, que todos já conhecem, e o doutor Clério Chiesa, para nos trazer um pouquinho da experiência deles sobre esse assunto e como que vai ser os efeitos para que os advogados que militam no dia a dia aí, dessa questão tributária para as empresas, para os contribuintes. Mudanças realmente relevantes no que diz respeito a garantias, também no que diz respeito à condenação de sucumbência, recursos que deixarão de existir, enfim, vão trazer para as empresas aí um benefício muito grande de algum lado e também algumas questões preocupantes de outra. Espero que o doutor Fernando e o doutor Clélio tenham condições aí de nos expor com bastante clareza e eu fico à disposição aqui para poder funcionar como moderador e talvez, quem sabe, fazer algumas provocações para a gente poder discutir o assunto. Doutor Fernando. Bom, novamente, bom dia a todos. Não é? É um prazer retomar aqui a mesa, abrir essa primeira mesa, tá certo? É um prazer estar com o Igor e com o Clélio, que já conheço de muitos carnavais, não é? Carnavais tributários. Né? Carnavais tributários. E que o tema que me foi passado diz respeito a novo CPC, precedentes em matéria tributária, questão da litigância tributária, jurisprudência, como é que isto vai funcionar. Eu quero dizer a todos que preparei alguns slides muito focado na seguinte ideia. Este novo Código de Processo Civil, ele vai entrar em vigor daqui a alguns meses e tenho a impressão que poucos, não vou falar nem de poucos processualistas, poucos operadores do direito como um todo, nós da área tributária, pouco conhecemos. É a impressão que tenho, sabe aquele negócio? Não, eu vou tirar julho para olhar direito, aí passou julho, aí... Não. No recesso de dezembro, eu vou olhar. Então, o que é que eu fiz? Eu estou projetando alguns artigos, alguns específicos, para tratar especificamente de precedente. O que é o precedente e como isto vai impactar a nossa atividade. Enquanto litigância tributária, quais são os pontos onde isso avançou, os engasgos, quais são as dificuldades que me parece que a gente vai enfrentar. É claro que, a partir da exposição, nós temos algumas peculiaridades. Quais? Nós estamos falando de um código que está projetando, neste aspecto de precedentes, algumas mudanças relevantes, e que merecem atenção. Então, nós não temos uma jurisprudência formada que vai dizer, não, tem uma divergência. Não tem divergência, não está nem em aplicação o código. O código começa no ano que vem. Como é que a gente vai interpretar este código? Não sei. Então, tudo que eu for falar, já faço com essa ressalva. Este é o meu ponto de vista. Tem uma ou duas, 3 obras que tratam desta matéria de precedentes, já publicados. Tem um trabalho publicado pela RT recentemente com uma coletânea que é coordenada pelo Paulo Conrado, que eu já vi vai estar aqui na mesa seguinte, e também pela Juliana Costa. Ela faz um trabalho muito interessante, ela é procuradora da Fazenda Nacional, doutora pela PUC, pessoa de primeira qualidade. E a Juliana falou especificamente sobre precedentes. Então, é um trabalho de editora RT que vale a pena olhar. Tem um livro do professor
que saiu agora pela Dialética, né, em minutos eu vou lembrar o nome dele, isso é um negócio terrível, mas que é uma reedição de um livro onde ele analisa processo tributário, processo judicial tributário, e que é um aspecto que merece atenção também. Em minutos já faço a referência doutrinária. Então, dentro deste perfil todo, o que se tem é muito pouco de doutrina, zero de jurisprudência e uma legislação para ser analisada a partir do ano que vem. Portanto, qual é o foco da exposição? Vamos, pelo menos, conhecer a lei e ver onde é que está o engasgo. Se nós conseguirmos fazer isso, acho que avançamos de alguma maneira. Vamos ver se aqui eu faço isto funcionar. Então, senhores, primeiro ponto. Há um movimento, há uma tendência de convergência entre dois sistemas divergentes. A Civil Law, Common Law. Não vou explicar o que é isso, vocês sabem. Sistema continental europeu com o sistema inglês norte-americano. Um tem foco primordial em questões em direito legislado e outro foco primordial no direito julgado, no direito dos tribunais, códigos, do direito vivo jurisprudencial. E o outro, nosso, Civil Law. Sistemas diferentes, mas que pouco a pouco vêm convergindo. Se nós formos olhar a mecânica norte-americana, você vai ver que eles avançam fortemente nas codificações. É muito curioso isso, mas o avanço deles na produção de códigos tem sido cada vez maior. E o nosso avanço em termos de normas jurisprudenciais, de decisões jurisprudenciais, tem sido cada vez maior. Portanto, há uma convergência de sistemas que está presente neste novo código. É claro que tem que observar o que menciono aqui. No direito tributário, isso já era existente há muito tempo, acatado, vamos dizer assim, de maneira informal, por costume. Por quê? Botei aí um caso remotíssimo, o caso do fim social. Poderia citar vários outros, a questão das contribuições previdenciárias belíssimas, prolabore, aquelas coisas. O que eu quero dizer? No direito tributário, acatar a jurisprudência, mesmo isolada, mesmo pontual, era algo de prudência para nós, advogados privados. Por que prudência? Porque você não vai botar o teu cliente em fria. Você diz, olha, isso aqui já tem um precedente, a favor ou contra, tem que ter cautela com isso. Se quiser, vamos, bora. Eu acho que aquilo está errado, mas você está alerta. Tem um precedente a favor ou contra. Claro, entre o início do processo e o final do processo, você tem a montanha de mudança jurisprudencial. Mas você tinha um norte, sabia como ia. Qual é a diferença? A diferença é que esta vinculação informal, que era prudencial, não era legal, era por prudência seguir a jurisprudência, virou uma vinculação legal, por força do novo CPC para as lides judiciais. Então, não é mais apenas aquela lógica do vou seguir porque é prudente. Não, eu vou seguir porque é obrigatório, porque os tribunais obrigatoriamente seguirão isso. Alguém deve estar pensando, mas isso já tem lá, nas súmulas vinculantes, etc. Mas tem algumas características diferenciadas que eu quero mostrar a vocês. Antes de avançar, para analisar o código em si, nós temos por hábito usar a palavra jurisprudência em diversos sentidos. Jurisprudência pode ser uma decisão isolada de um colegiado julgador. Observe, colegiado julgador, isso abrange CARF, judiciário. Colegiado julgador, decisão isolada. Ou seja, você pode dizer, não, a jurisprudência, ou seja, aquele caso foi decidido assim. Pode ser o conjunto das decisões de um colegiado julgador. Não, a jurisprudência do CARF, do primeiro TRF, do terceiro TRF, vai nesse sentido. Um conjunto de decisões de um colegiado no mesmo sentido. Não, jurisprudência divergente. A terceira turma vai para um sentido, a quarta turma vai para o outro. E tem um sentido do leading case, ou seja,
primeiro julgado em determinado sentido que passa a servir de paradigma. É a história do precedente. Ou seja, o primeiro julgado, aquele julgado que for estabelecido como um diferencial, primeiro a julgar aquele ponto, aquele é um precedente. É o que vem por primeiro. Quer dizer, não é apenas uma lógica de uma jurisprudência vasta, assente, pacificada. Não. Precedente, como está sendo entendido até aqui, é uma lógica de leading case. Não sei se a interpretação mudará com a aplicação da norma, mas até aqui esse é o entendimento. Ora, se é a ideia de leading case, de precedente, surgem duas palavras norte-americanas que nós temos que olhar a partir daqui e que é algo que nós não temos o hábito de fazer e nem tínhamos por que fazer dentro do sistema anterior. E que temos que ter olhos atentos para isto. Quais são? Uma se chama distinguishing, outra overruling. Qual é a questão? O distinguish é a distinção. É demonstrar, por exemplo, que aquele julgado no sentido A, por exemplo, não deve haver o ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, por exemplo, ok? Que o teu caso está dentro ou fora daquela decisão, ok? Então, qual é o precedente? É no sentido A, você entende que o teu caso não está dentro de A, você tem que distinguir, porque senão ele será levado de roldão pelo precedente, porque o precedente vincula. Então, um exercício que nós, advogados, teremos que fazer, e, claro, eu espero que os julgadores também façam, é identificar a distinção apontada entre o caso nosso, individual, se couber, claro, e a decisão paradigmática, a decisão do leading case do precedente. A questão do overruling é a questão de mudança de interpretação. Ou seja, estabelecido um sentido interpretativo para aquele assunto, para aquele caso, o que se tem que preocupar, verificar, analisar é como se faz a mudança daquela jurisprudência, como se faz a mudança daquela tese, daquele entendimento jurisprudencial. Por outras palavras, quem areja o sistema, quem pode mudar isto? Então, são duas situações importantes a serem analisadas e que passam a surgir de maneira mais proeminente a partir desta modificação adotada. Vamos entrar no código. E entrar no código só no aspecto referente a precedentes, e, claro, os institutos vinculados a precedente. Existe um artigo que vai dizer da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência. Claro que o primeiro olhar vai ser um olhar de perplexidade, vai dizer, pô, isso não existia? Quer dizer que a jurisprudência não tinha que ser estável, íntegra e coerente? É isso. Botaram agora na lei, que vai dizer o seguinte, olha, seus tribunais, vocês não podem variar do jeito que vocês quiserem, não pode ter um julgado A hoje e o outro menos A amanhã. Ou seja, STJ, para. O que vocês estão fazendo na jurisprudência tributária é uma maluquice. Para, estabiliza isso. E vai dizer o seguinte, desculpe, mas vamos ter que ler a lei, porque é coisa nova. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Coerente. Tá certo? É um absurdo a gente ter que escrever isso, mas foi necessário. Na forma estabelecida no segundo e segundo os pressupostos fixados no regimento, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes à sua jurisprudência dominante. Alguém vai dizer, nenhuma novidade. Mas vamos olhar. Na frente vai aparecer uma coisa curiosa, que vai dizer, essa súmula obriga. Qual é a distinção? A distinção é que com isto, aparecerá um slide na frente. Qual é a diferença entre uma súmula e uma súmula vinculante? Se a súmula obriga, a vinculante também obriga. Então, qual é a distinção? Claro, eu posso buscar na Constituição e dizer a súmula vinculante obriga além do judiciário, obriga a administração, obriga outros órgãos. Ok, aí tem a diferença.
Mas internamente ao PJ, ao Poder Judiciário, é igual. Acabou a distinção internamente ao Judiciário, no meu ponto de vista, e salvo o melhor juízo da interpretação que vier na aplicação desta norma, acabou a diferença entre súmula e súmula vinculante para fins de Poder Judiciário. Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram a sua criação. Observem que neste artigo, neste parágrafo, desculpem, há um salto, há uma possibilidade para aquele mecanismo que comentei no slide anterior, da distinção, do distinguish. Ou seja, quando se identificar na súmula qual é o caso fático colocado, qual é a nossa briga? Olha, os fatos que eu estou tratando no meu caso são diferentes daquele simulado. Ou seja, é a técnica muito comum no direito norte-americano, por isso a convergência dos sistemas, de distinguir. Aquela orientação não se aplica ao meu caso. Ok? Essa é a técnica. Bom, juízes e tribunais observarão. Decisões do Supremo Tribunal Federal é um controle concentrado. Nenhuma novidade. Isso aqui, nenhuma novidade, não está no código, isso é meu. Os enunciados de súmula vinculante. Também nenhuma novidade, não tem dúvida. Os acórdãos incidentes de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas em julgamento de recursos extraordinários especial repetitivos. Observe que aqui tem a novidade. Porque o código surge, e nós vamos ver especificamente em slides adiante, esta coisa chamada incidente de resolução de demandas repetitivas, que no jargão dos processualistas virou IRDER. Vocês pensaram que só os tributaristas cheios de sigla? IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Isto vai ser uma confusão que não tem tamanho, vamos ver adiante. E o julgamento de recurso extraordinário especial, repetitivos. Adiante veremos. O Poder Judiciário observará os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do STJ em infraconstitucional. Alguém vai dizer, não tem novidade. Tem. Tem aqui. Porque acabou a diferença entre súmula e súmula vinculante internamente, como mencionei no slide anterior. A meu ver, aqui é que está a questão deste aspecto. E o inciso 5, que vai dizer a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Observa que isso aqui é uma novidade, porque o CPC de 73, no artigo 543b, parágrafo 7º, dizia os órgãos fracionários, tá certo, poderiam dar uma orientação, mas os demais poderiam divergir dela desde que justificassem. Por outras palavras, consolidou, reforçou o poder dos tribunais. O juiz, primeira instância, ele vai ter menos possibilidade de sair, de justificar uma fuga da jurisprudência dominante, principalmente das orientações de plenário, órgão especial, etc. Este artigo 927, parágrafo 1º, que eu não transcrevi, mas ele faz referência a outro artigo, aquelas velhas remissões de CPC que pula de um lado para o outro. Ele vai dizer, são elementos essenciais da sentença, ou seja, há uma remissão aqui. Observe como a coisa está amarrada. No 489 vai se dizer, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja interlocutória, sentença ou acórdão, que, no inciso 6, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Observe aqueles dois institutos norte-americanos, a distinção ou a superação do entendimento. Então, é importante, eu friso sempre este aspecto para vocês. É a história do distinguish, distinção, e a questão do overruling, ou seja, olha, o entendimento mudou no curso do processo, mudamos o entendimento, mudou por causa do precedente, que foi alterado, etc. Então, decisão judicial, qualquer que seja,
para divergir do entendimento dominante, ou seja, você fugir da regra geral, você vai ter que demonstrar isso e o juiz acatar. Ok? Mudança de jurisprudência. A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula, julgamento de casos repetitivos, poderá ser precedida de audiências públicas, da participação de pessoas, órgãos, entidades, etc., etc. Ou seja, é uma aplicação para os tribunais estaduais, para os tribunais regionais federais, daquilo que já existe no Supremo Tribunal Federal, que é uma fórmula de amicus curiae. Ou seja, não só amicus curiae, como a realização de audiências. Para mudar o entendimento jurisprudencial, estas cortes poderão, não é obrigatório, ouvir a sociedade, ouvir quem for. E mais, pode haver ainda modulação dos efeitos da alteração. Ok? A modificação de enunciados de súmula, etc., etc., observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando segurança jurídica, proteção de confiança e isonomia. Eu quero destacar a isonomia, vai aparecer em slides futuros, mas é importante. Qual é o aspecto da isonomia que, a meu ver, parece fundamental? É para afastar aquela situação extremamente desagradável que acontece quando a jurisprudência é vacilante, alternante. Que é o nosso cliente A ganha a questão perante o fisco e consegue uma desoneração. Mas o cliente B caiu no outro juiz, na outra vara, na sessão, e não consegue a mesma coisa. Então, no teu próprio escritório, você tem divergência entre os clientes. E vai dizer, ganhou num, não ganhou no outro. Volto àquele slide lá do começo que fala da integridade, coerência da jurisprudência. Retomo aqui. Fundamentação adequada e específica, considerando os princípios de segurança jurídica, proteção da confiança e isonomia. Então, aponta o código para isso, para uma questão que, a meu ver, é importante, que é a questão concorrencial. Ou seja, os tributos não podem ser utilizados para obtenção de vantagens em face do seu concorrente. Na mesma situação, tem que ser uma tributação idêntica, igual. Bom, quais são os casos repetitivos? O 928 vai dizer, para os fins deste código, considera julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em duas situações. Incidente de resolução de demandas repetitivas e aqueles recursos especial extraordinário repetitivos. Ok? Pode ser de direito material ou processual. Então, vamos para o primeiro desses dois, que é o tal do IRDR. Incidente de resolução de demandas repetitivas. Artigo 948. Arguido em controle difuso em constitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o MP e as partes, submeterá a questão à turma ou câmara a qual competir o conhecimento do processo. Se a arguição for rejeitada, prossegue o julgamento. Ou seja, como se fosse, se a gente fosse fazer um paralelo, uma espécie de incidente mesmo, que vai ser analisado para ver, isto é uma demanda repetitiva, isto tem aplicação geral. Se for rejeitada, segue o julgamento daquela preliminar. Se for acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou órgão especial onde houver. Então, no recurso, senhores, e repito, é o que leio dos artigos, no recurso, identificada uma demanda repetitiva, isto será afetado ao plenário ou ao órgão especial. E aí se levará isto para uma análise daquele específico ponto. Se disser, não, isso não é repetitivo, não há uma situação, é um caso isolado, foi distinguido, foi separado dos anteriores, segue o julgamento, porque não é um caso, nesse sentido. Se não, vai ser analisado. Os órgãos dos tribunais não submeterão ao plenário o órgão especial, que já foi decidido pelo Supremo, em matéria constitucional, etc. Remetida a cópia do acórdão a todos os juízes, o presidente do tribunal designará sessão de julgamento. Pessoas jurídicas de direito público podem ser habilitadas a falar, a parte legitimada propositura das ações são as do 103 da Constituição, e
pode ser admitido manifestação de outros órgãos ou entidades na forma do amicus curiae, como mencionei antes. O que você tem aqui neste artigo? Um fortalecimento dos TJs e dos TRFs. Traduzindo, esses tribunais que muitas vezes nós identificávamos como tribunais de passagem, ou seja, tribunais onde a norma, onde o processo deveria necessariamente tramitar, mas a gente olhava para o STJ, para o Supremo, não, isso é de passagem, não te importa muito com o que o tribunal vai falar. Vamos ganhar isso lá no Supremo, lá no STJ. Pois é, passou a ter importância. Passou a ter importância. Artigo 976. É cabível a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver simultaneamente efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. Senhores, a quantidade de questão unicamente de direito em matéria tributária é enorme, vasta. Tá? Aquelas questões de vamos ver, fazer uma perícia contábil, existem, mas são reduzidas. Não é a regra. A regra é a interpretação pura da norma. E também risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica. Ou seja, semelhança com o que existe hoje no STJ e no Supremo, só que aplicada aos TJs e TRFs. Então, o sistema se tornou mais complexo ainda, e isso vai demandar uma posição diferenciada da advocacia tributária, como aparecerá mais à frente. Legitimados para o IRDIR, fortalecimento. O pedido de instauração de incidente será dirigido ao presidente de tribunal, pelo juiz ou relator de ofício, pelas partes por petição, pelo Ministério Público ou pela Defensoria por petição. Eu quero chamar a atenção de vocês, como se fosse uma espécie de nota de rodapé. Olhem para este slide, porque a gente vai voltar para ele daqui a pouco. 3 tipos de legitimado para o pedido de instaurar o incidente. Juiz, ou seja, Poder Judiciário. Partes, leiam-se, nós, advogados. MP ou Defensoria Pública por petição. Quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Por que a Defensoria está do lado do Ministério Público? O defensor, bem ou mal, é advogado. É advogado, até influenciam fortemente nas nossas eleições de ordem e tal, aquela coisa. Por que ele não está com os advogados em cima e o Ministério Público do lado? Vocês vão ver. Bom, admitido o incidente, o relator suspenderá todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou região. Observem, fortalecimento de TRFs. O TRF da primeira, então, está frito, bicho, porque ele pega todo o Norte, Centro-Oeste, Minas. Poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita o processo no qual se discute o objeto do incidente. Leia-se. Pode ser Receita Federal, Secretaria de Fazenda. Intimará o MP para querendo manifestar-se em 15 dias. E a suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes. Ou seja, STJ e Supremo têm agora, a partir quando isso entrar em vigor, um anteparo nos TRFs e TJs. Olha, segura isso aí, já me traz esse negócio unificado. Legitimados para pedir a suspensão. Visando a garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado no artigo 977, 1 e 2, poderá requerer ao tribunal o recurso extraordinário especial à suspensão de todos os processos. Reparem que aqui nós temos uma situação diferente, que é, havendo esta situação nos TJs ou TRFs, pode haver, quando isto for decidido, um recurso especial ou extraordinário, e nesse recurso pedir a suspensão de todos os outros processos que estiverem em TRF semelhantes. Ou seja, criou uma espécie de hierarquia segura nos TJs ou TRFs. Quando houver recurso especial ou extraordinário, pode pedir que seja sustado, paralisado nos outros tribunais correspondentes, independentemente da competência territorial da parte no processo, pode requerer esta providência. Não, você já imaginou como vai ser um negócio desse? Ah, não, deixa comigo. Fortalecimento, não. Coisa antiga.
Eu preparo o slide para falar 5 minutos ou 2 horas. Não, porque já aconteceu, eu estou falando, aí falta não é o caso do Clélio que está aqui, mas já aconteceu. Aí quem coordena diz assim, Cássio, faltou, tu pode falar um pouco, mas não tem problema, te fala 2 horas aqui. Ou encolhe, então vamos encolher. Julgamento do IRD, fortalecimento de TJ e TRF. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada a todos os processos. Quem achar que o seu é divergente ou alguma questão, cabe reclamação, como, aliás, hoje já existe para o Supremo Tribunal Federal. Ok? Perigo. Os advogados não são legitimados a modificar a tese adotada. Observe, no IRD lá, a revisão da tese jurídica firmada no incidente far-se-á pelo mesmo tribunal de ofício, PJ, ou mediante requerimento dos legitimados mencionados no 977, inciso 3. Quem é o 977, inciso 3? 3. MP e Defensoria. Nós estamos fora, turma. Está aqui. Ou seja, mudança, revisão da tese, no caso do Instituto de Recursos, incidente de recursos repetitivos, MP, legitimado. A questão da Defensoria, Poder Judiciário, e nós sobramos. Como é que isso passou, meu irmão? Não sei. Está aí. Está aqui o artigo. Quem quiser vai conferir. Bom, para respeitar o tempo. Julgamento de mérito ou incidente, cabe recurso extraordinário especial, conforme o caso, e o que tiver sido adotado será aplicado no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que tratem da matéria. Segunda fórmula de tratamento de precedentes. A primeira, o tal do IRD, IRDR, e a segunda, julgamento de recursos especial extraordinário repetitivos. Isso é tratado a partir do 1036, semelhante ao que ocorre no STJ e no Supremo. Ok? Não vamos gastar muito tempo no que for semelhante. Decididos os recursos, os órgãos colegiados serão prejudicados todos os que divergirem, e isso vai amarrar, como é, de certa maneira, hoje. Publicado o acórdão, paradigma, o presidente ou vice-presidente nega seguimento aos recursos especiais extraordinários sobre estados, e isso, a afirmação da tese, aplica-se a todos órgãos judiciários inferiores. Ok? Mantido o acordo divergente pelo Tribunal de Origem, apreciam-se os extraordinários e especiais na fórmula regular. Em resumo, pronto, chegamos agora a tempo no em resumo, que são só 3 resumos. Não tem muito o que falar. Posição 1. O novo CPC aumenta o poder de TJs e TRFs em busca de maior isonomia no tratamento das partes. Como mencionei, a lógica é foco na concorrência, na isonomia. Ou seja, todos têm que ter um tratamento igual, coerência, convergência de sistemas, integridade. É essa uma das lógicas colocadas pelo Código. Outro, a meu ver, isso modificará fortemente a advocacia tributária, pois os tribunais intermediários deixarão de ser tribunais de passagem. Eles terão importância, sim. E mais, pela lógica do precedente, o primeiro que disser, eu vou fazer um extraordinário, porque o meu caso aqui no TRF da 5ª Região foi julgado primeiro, todos os advogados têm que levantar os olhos e dizer, meu irmão, vamos junto, porque se o teu for julgado de um jeito, estragou todo mundo. Então, a fórmula de advogar terá que ser muito mais em rede, sistemática, colaborativa. Ou seja, será muito importante o manejo da técnica, do distinguish, em especial nos casos em que convivem questões fáticas, perícias contábeis como regra, e além das teses jurídicas, claro. Ou seja, a distinção para dizer não é aquela situação que foi apreciada, a questão fática é diferente, vai ser fortalecida. Será extremamente difícil o overruling no IRDR, pois os advogados não estão legitimados para discutir a mudança de tese jurídica. Simplesmente isso. Ou seja, nós sobramos. Não sei como isso passou. E, por fim, resumo 3. A luta pela definição do precedente obrigará ainda mudanças da advocacia tributária, que deverá ser cada vez mais colaborativa. E não tenho dúvidas que nós temos, do outro lado, na advocacia tributária,
na prática, 3 ou 4 pessoas do outro lado. Quem? Uma tal de União, estados e municípios. Distrito Federal, uma autarquia aqui ou ali. Mas é esse o foco. Eles convergem. Eu não tenho dúvida que os estados, em várias questões, eles vão entrar em conjunto, eles vão se organizar, as procuradorias se organizarão cada vez mais de maneira em rede para firmar os precedentes. Nós temos que fazer alguma coisa semelhante. E quando alguém tiver um caso, um precedente que possa modificar a jurisprudência nacional, isto tem que ser algo colaborativo. O sujeito tem que gritar e dizer, me socorre aqui. Não que o colega não seja bom, não é esta a questão. Vou voltar, só para não perder um slide anterior, eu falei do caso do fim social. Muitos de vocês não eram nem nascidos nessa época de fim social, mas vou contar o que aconteceu. E não tinha nada de CPC, não tinha súmula vinculante, não tinha nada disso, é muito antigo. Mas o que aconteceu foi o seguinte, o primeiro caso que chegou ao Supremo Tribunal Federal em controle difuso era um caso que, segundo consta, estava mal instruído. Mal instruído. Isso chegou no ouvido do Geraldo Ataliba, porque o colega lá na ponta disse, olha, eu acho que eu preciso de ajuda. Não era um parecer do Geraldo Ataliba. Num congresso desse, o cara disse, olha, tem um caso meu que vai ser julgado. O Ataliba ficou verde, disse, como? O teu vai ser o primeiro? Ele organizou uma montanha de gente para ajudar, reforçar memoriais, isso. Uma montanha de coisa foi feita para tentar influenciar e mostrar, num recurso que estava bom, mas talvez não tão bom, tá certo? Todos os aspectos envolvidos. Bom, o contribuinte se sagrou vitorioso naquela estratégia que foi adotada então. Portanto, numa época muito mais remota, sem esta complicação toda, isto foi feito. Repito, caso fim social há uns 2000 anos atrás. Nós temos que voltar a pensar nisso. Temos que voltar. Bom, a demanda de um cliente qualquer vinculado a um determinado escritório deixou de ser apenas daquele escritório, podendo tornar-se uma bomba relógio para todo o sistema. Ou seja, mudanças fortes na jurisprudência do Supremo, que eu recomendo a todos terem atenção e mais colaboração. Muito obrigado. Queria agradecer, como sempre, excelente apresentação do Dr. Fernando, e pontual também, o que é ótimo para todos nós, principalmente para mim nessa função. E apenas reforçando um pouquinho o que o Dr. Fernando falou, eu acho que é pacífico hoje entre os advogados e mesmo membros do Poder Judiciário, em todas as discussões que nós podemos participar sobre esse assunto, que o fortalecimento dos TJs e dos tribunais regionais federais vai ser muito grande. E a advocacia tributária, nesse sentido, ela deve mudar bastante, porque as questões de fato elas passam a ser muito relevantes, ou seja, um detalhamento das questões fáticas, desde a petição inicial, desde a primeira peça do processo, pode significar a possibilidade do distinguish para que seu processo consiga subir para um tribunal superior. Né? Então, e quem decide questões fáticas são os tribunais regionais. Então, quanto mais questões fáticas, quanto mais específico o advogado puder ser na questão, na matéria tributária, no assunto daquele cliente, vai ser importante, porque isso vai trazer distinção depois, no momento da tentativa de subir para os tribunais superiores, porque questões de direito elas vão estar mais ou menos pacificadas, e a gente vai conseguir fazer o distinguish, não é pela questão do direito, mas é pela questão fática. E quem decide a questão fática... Alô? São os tribunais superiores. Com relação à questão da advocacia colaborativa, há muitos anos, os advogados criminalistas eles já fazem isso. Né? As grandes teses, os grandes problemas na área do direito criminal, normalmente são tratados de forma coletiva, e os advogados eles se ajudam muito. No tributário, infelizmente, isso não tem sido muito comum. Tem essa questão da vaidade do advogado, dos escritórios, mas a verdade é que, com essa mudança, se a atuação ela não for dessa forma,
provavelmente os contribuintes não lograrão êxito, porque do outro lado, diga-se, como o doutor Fernando falou, Fazenda, União, eles estão muito bem organizados, já estão muito bem organizados, e falando uma única linguagem, né? A gente teve aí alguns exemplos recentes na história do judiciário brasileiro. Eu vou contar dois, porque tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Um é a questão do lucros no exterior. Tiveram nada mais, nada menos do que 52 diferentes memoriais para cada um dos ministros sobre essa tese. Cada escritório queria levar a sua tese para o Supremo Tribunal Federal sobre a questão da tributação de lucros no exterior. Os ministros não conseguiam mais ouvir falar nesse assunto. Cada um falava uma coisa, cada um trazia um argumento novo, cada um achava que o seu argumento era o forte, o outro... Enfim, foi um samba do crioulo louco, né? Lá no Supremo Tribunal Federal. Isso atrapalhou muito a defesa dos contribuintes, porque chega uma hora que os ministros também não querem mais ouvir os advogados, né? Outro caso, então, ou seja, faltou uma advocacia colaborativa, cada escritório queria ser o dono da tese mais forte, o dono do melhor argumento, eu vou levar esse assunto para mim, porque o meu processo é o bom, aquele ali é o ruim, enfim. Isso atrapalhou muito os contribuintes. Recentemente, nós estamos no julgamento do caso dos insumos, PIS, COFINS e insumos no STJ. Em função dessa experiência ruim nos lucros no exterior, houve uma união de pelo menos uns 12 escritórios de advocacia tributária para tratar desse assunto. Por coincidência, na verdade, o leading case desse caso é do nosso escritório, e a gente teve, eu acho que a sapiência de chamar os escritórios que a gente sabia que tinha maior volume de processos para trabalhar juntos. Fizemos um único memorial, tivemos únicos despachos, ou seja, você conhece tal ministro, então você despacha com esse ministro, este memorial. Eu despacho com aquele ministro, o mesmo memorial. Conhecer no sentido de obviamente que, enfim, não no sentido do delúbio falando, mas no sentido republicano da palavra, né? Enfim, era o mesmo memorial sendo despachado por diversos advogados, mas todos falando a mesma linguagem. É impressionante. O voto do relator era uma cópia do memorial que foi despachado. Então, assim, isso ajudou muito, porque a Procuradoria também estava falando uma linguagem única. Então, o relator tinha que decidir entre duas teses, e não entre 30 ou 50 diferentes teses. E o voto foi favorável. Vamos ver como é que vai vir os outros ministros, mas a expectativa tem sido muito boa, porque eu brinco lá no escritório, ninguém enxerga 360 graus sozinho, né? Então, duas cabeças vão pensar melhor que uma, três vão pensar melhor que duas, quatro vão... E se tiver tempo e humildade para poder fazer essa discussão coletiva, eu tenho certeza que o interesse do cliente, o interesse do escritório, vai ser sempre o interesse que vai ser mais protegido. E esse código propicia muito isso, e eu acho que é a grande mudança na advocacia tributária daqui para frente. Reuniões como essas, onde se discute questões jurídicas, vão se tornar cada vez mais relevantes, até para tomadas de decisões de como vai se conduzir um determinado caso perante o Poder Judiciário. Então, parabéns, doutor Fernando, excelente palestra, eu acho que deu para colocar para todos aí essa mudança de paradigma, e agora a gente vai ouvir o professor Clério Chiesa, que vem lá do Mato Grosso do Sul, para Campo Grande, para nos blindar com seu conhecimento. Enfim, grande professor, grande tributarista, respeitado no Brasil todo. Tenho certeza que a gente vai ter aí uma oportunidade também de muito aprendizado. Bom dia a todos. Senhor presidente, doutor Igor, né, meu amigo Scaff, né, um prazer enorme estar aqui ao seu lado, conversando sobre esse assunto, né, Pedro Anan, né, todos aqui os presentes, professores, amigos, né, já há muito tempo estamos juntos aí, né, nessa caminhada, e eu hoje, então, também recebi a missiva de falar sobre um assunto que eu acho que, na verdade, todos nós estamos aí por caminhar, construir, né?
aprender, olhar para o sistema e ver o que de fato mudou. Então, eu, da mesma forma que os CAF, vou eu aqui, né, dar a minha impressão sobre o sistema, e evidentemente que digo que é quase que uma leitura de última hora, porque não houve tempo mesmo para uma reflexão mais aprofundada e os problemas nem começaram a surgir, enfim. Talvez os próprios, aqueles que de uma forma mais direta participaram da produção do próprio código, né, teriam mais elementos nesse sentido. Por outro lado, nós estaríamos sendo guiados por essa visão de quem, porque às vezes o seu propósito desvia daquilo que chega como resultado, evidentemente, no texto da lei. Nós sabemos disso, quanto isso ocorre, quantas são as vezes que ocorre. Então, acho que tem um lado positivo também nesse sentido. Eu e o SCAF, nós não conversamos antes, né, sobre o que nós vamos falar. Porque é um pecado. Mas, enfim, aí, na verdade, uma coincidência grande com os slides, então alguns eu vou passar mais rápido, e eu fiquei muito feliz porque tem o lado positivo também nesse aspecto, dizer que eu sou otimista, também como sou otimista em relação ao próprio novo código, né, SCAF, mas assim, apesar de nós não termos conversado, mas os destaques, né, digamos assim, dos principais aspectos, eu acho que estão bastante similares, né, quase todos, e aqui são muitos, tem também, enfim, alguns coincidem e outros não. Então, eu vou iniciar falando, então, sobre essa... Vou mostrar aqui meus slides, porque eu gostaria de falar em pé também, Igor, que você vai me controlando o tempo aí, qualquer coisa falando, e nós vamos ver o que é que esse novo código promete, né? Então, eu vou começar em destacar alguns aspectos da própria exposição de motivos, né? Eu acho que é fundamental nós entendermos tudo isso. Vejam vocês que, na verdade, assim, de um modo geral, eu acho que esse código é resultante, SCAF, de uma grande insatisfação, né? Uma insatisfação geral, né? Eu acredito que é uma insatisfação por parte do próprio judiciário, né, com esse acúmulo enorme de processos, enfim, uma queixa. E para nós, advogados, também, as reclamações, né, são muitas. E, portanto, culmina exatamente com tentar dar um novo rumo a essa situação, né? Entre os destaques que eu fiz aqui da exposição de motivos, então, nesse sentido, eu acho que a primeira coisa que nós temos que encarar é aquilo ali, essa cena, né, que é horrível, né? Você chega para despachar, e alguns juízes, não sei se de forma propositada ou não, né, você vai despachar, você olha e fala, cadê a cadeira para sentar? É essa aí. Aí está com uma pilha de processos, que precisa ficar em pé e logo embora, né? Brincadeira. Mas, enfim, de fato, é um caos, né? E, na verdade, isso não vai desaparecer, porque em boa parte deles agora está transformando em processo digital, e, na verdade, o papel vai desaparecer, mas o número de processos vão continuar aí. Então, primeira coisa, nesse sentido, me parece, assim, extremamente importante uma linha. Eu diria que se nós salvássemos só esta linha, já seria o suficiente na reforma, né? Que é justamente a questão de você trabalhar de uma forma diferente com as orientações que vão sendo sedimentadas nos tribunais. Porque isso, né, SCAF, virou uma vergonha, na verdade, né? Deixa eu usar essa expressão um pouco forte, mas ele virou uma vergonha, porque, na verdade, não tem orientação nenhuma. Aquilo que se julgou ontem pode ser o que você vai julgar hoje, o que não pode não ser amanhã. Aí você fala, mas em turmas diferentes, pessoas diferentes? Não, os mesmos julgadores. Quantas não foram as vezes que nós, né, dentro do escritório, em casos similares, e como destacado aqui pelo SCAF, rumos diferentes. Aí você fala, mas deve ter sido outro relator. Não, eu mesmo. Mas como assim? SCAF, me permite eu logo contar uma historinha, que essa é verdadeira. Eu tive um problema nesse sentido, e agravo para subir, enfim, um recurso especial, não sei o quê, tomar uma multa ainda. Eu entrei com agravo regimental e fui despachar. Aí, logo a primeira recepção foi calorosa, assim, imediato. Primeira coisa, me recebeu dessa forma. Diga, doutor. Digo, silêncio. Né? Olha, vou lhe dizer logo, vocês, advogados, deviam colaborar mais com a justiça, né? Vocês deviam nos poupar de recursos, né, protelatórios, enfim, aí eu não vou poupá-los do discurso. Digo, excelência, com todo respeito, Vossa Excelência deve nos poupar de decisões contraditórias e mal fundamentadas. Você imagina a conversa. O senhor deve ter observado, o senhor, inclusive, aplicou multa.
Mas Vossa Excelência trouxe a relação aqui dos acordos anteriores, julgou justamente em sentido contrário. Ah, isso não pode ser. Falei, leia. Em plenário, uma situação até vexatória, né? Porque ele insistiu em levar depois um agravo interno, ainda insistiu em levar. E acabou voltando atrás, enfim. Mas, enfim, eu contei uma história, são Ns. Agora, veja então que a situação, né, realmente do nosso sistema é crítica. Agora, nem dá para condenar, porque, por outro lado, que nós precisamos olhar também, que é humanamente impossível. Por que é humanamente impossível? Porque é evidente que hoje, todos nós sabemos isso, pode-se falar abertamente, o problema é que o gabinete tem um ministro, um magistrado, né, de um modo geral, nos tribunais, enfim, até em primeira instância, 1000 assessores. É evidente que cada um tem uma liberdade de pensamento, tem que se alinhar? Tem. Agora, eu fico, em termos de desafio, como é que eu arrumo isso? Porque agora, como é que eu ajeito isso num realinhamento? Porque aqui, ó, eu vou ver se vocês concordam comigo. A principal mudança, cara, penso eu, como você destacou, é que a exposição de motivos nos leva num sentido de dizer que não é uma ruptura, que é uma evolução, que eu concordo, na boa parte dos aspectos, realmente, muitas das questões que hoje já estão na jurisprudência e tudo mais, foram incorporadas como texto legislativo. Mas isso acho que não é. Em alguns aspectos, eu não sei se concorda, há uma ruptura. E qual é essa ruptura maior? É a questão, melhor, são dos precedentes. Ou seja, como eu vou trabalhar com isso? Por quê? Porque agora vincula verticalmente e horizontalmente. Por quê? Porque eu vou ter que tomar cuidado na hora da decisão. Se é o seguinte, eu já decidi essa matéria, e como que eu decidi? Quais foram os fundamentos? O que eu levei em consideração? E eu estava aqui pensando, quando você falou do exemplo, Scarf, da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Bem, isso é uma outra coisa. Que vinculação nós vamos esperar? Porque, veja, se o julgamento for que tributo não pode compor a base de cálculo de outro, imagina o desastre. Não, esse aqui é PIS. ICMS no PIS/COFINS. Mas quantas outras são? E o ICMS por dentro? Então, eu acho que aí é o seguinte, esse é o nosso principal desafio, eu acho que nós vamos ter que enfrentar. E, nesse sentido, eu posso, assim, Scarf, o que temos hoje, me parece, né, todos de uma forma diferente, é que, queira ou não, o novo código nos dá instrumentos, como você demonstrou aqui, em que me permite, penso eu, de mudar essa realidade. Só que aí, realmente, vai depender de todos. E não só do judiciário, né, e, em especial, de nós também, advogados, todos, né, que estamos aqui desse lado, cobrarmos isso. Agora, eu acho que o momento é propício. Por que o momento é propício? Está todo mundo por aqui, tá certo? Então, há uma insatisfação generalizada, e, portanto, eu acho que é a hora, realmente, de nós abraçarmos esse novo código, nesse sentido, e tentarmos fazer com que ele seja, que ele tenha efetividade. Porque, se ele tiver efetividade, vou mostrar aqui, o Scarf já mostrou aqui, eu acho que a situação realmente muda. Agora, se perguntam, você é otimista em relação a isso? Digo, bem, Scarf, eu sou, né? Eu tenho fé, acredito, né, que milagres podem ser operados. Bom cristão. Então, vejam, na verdade, eu já estou rezando para todos os santos, né? Porque se der certo, ótimo, né? Mas, enfim, vamos aqui, senão eu não começo, já foi, você desconta essa parte, que isso é só a introdução. Bom, aí é o seguinte, exposição de motivos, rapidinho. Primeira coisa, propósitos a serem alcançados. Mas parece que, cara, você vê essas coisas, você não fala, mas como assim? E vão ver que eles incorporarem algumas questões, inclusive no próprio texto. Mas por que tem que ser feito isso? Porque no Brasil é assim, não adianta, o negócio se coloca e ainda não funciona, né? Então, veja lá, processos mais céleres, mais justos e menos complexos. Agora, eu conversava aqui com o Scarf, menos complexos, né? Nós temos, sem dúvida nenhuma, primeiro, temos que resolver algumas mudanças que tivemos em relação à questão dos recursos e outras, que realmente acredito que vai tornar o processo mais sério. Essa possibilidade mesmo dos tribunais unificarem a jurisprudência, os tribunais estaduais e TRFs, perfeito.
Eu acho que nós vamos ter um grande passo, se bem aplicado. Em relação a ser mais justo, eu acho que na medida em que você tem eu diria quase que uma amarra dos fundamentos das decisões conforme uma evolução da jurisprudência, isso vai ser mais justo. Porque não dá para um ganhar, A ganha e B não. Mesma demanda. Em relação a ser menos complexo, sem dúvida nenhuma, eu acho o seguinte, acho que todos temos que colaborar também, porque, veja, a reclamação é generalizada e tal, mas se vocês se colocarem do outro lado, não sei se tem magistrados aqui, é aquela imagem que eu coloquei no início, esse monte de processo, com todo respeito, tem gente para escrever, de contar, até ele chegar no ponto que já deu 30 laudas. Então, não sei como nós vamos resolver, nós vamos limitar, talvez esse não seja o melhor caminho, mas também estamos numa época que não dá para ficar, nós não temos muito tempo assim para ficar aquilo interminável. Uma outra diretriz que me parecia importantíssima. Salve o processo. É quase que um desespero. Salve o processo. Ou seja, quanto tempo nós estamos falando em instrumentalidade? Quanto? Aí você subiu. Preparo. O preparo era 1.221,50. Faltou 50 centavos. Preparo insuficiente. Tirou cópia, maldito lá, são não sei quantas mil cópias. O cara que está tirando dobrou a ponta da folha. Inelegível. Mas como assim? Esse direito tão importante da parte se foi porque... Aí ele continuou tirando cópia. Lá na frente, começou a ficar fraco, porque o tônus diminuiu. Não conhece. Não é possível. Um sistema que tem esta visão não é possível. Então, vamos acabar com essa jurisprudência defensiva. Agora, o que nós temos em mãos? Sim, porque temos instrumentos para isso. O código nos dá mecanismo para isso. Eu vou mostrar para vocês. Para o tribunal, inconstitucionalidade reflexa. Tchau. Pedro, o Supremo, CAF, o ICMS, na questão da desoneração do ICMS nas exportações. Não havia imunidade, de fato, a redação do texto não contemplava. MIF discutiu muito tempo isso. Veio a emenda, mudou, alterou. Alterou o texto da Constituição. Hoje nós temos a imunidade. O Supremo continua julgando com o texto anterior. E continua aplicando 557, dizendo que não tem imunidade. Não é possível. Não há código que dê jeito para esse tipo de coisa. Não há. Aí eu concordo. Mas, enfim, vamos em frente, que eu não sei da exposição de motivos, e o Igor já está até rindo lá, se divertindo. Falando, esse cara, olha, esse cara não é, Igor? Pronto, olha lá, bem rapidinho. Prestação satisfativa. Então, vejam, na verdade, nós temos toda uma busca, e aí eu fico tranquilo, porque os CAF já deu a palestra, então eu estou me permitindo fazer essas abordagens. E vejam só aqui, então, há uma aproximação, aqui, uma determinação de que realmente vamos chegar àquilo que é realmente o relevante. Ou seja, a parte quer saber, tem ou não tem direito, e vamos abandonar o excesso de formalismo. Tá? A outra questão, abaixo, que me parece, e o SCAF já apontou de forma objetiva na legislação onde está isso, que é a questão seguinte, acabou dessa coisa, da autoridade, isso aí, só não tem direito. Mas por que não tem? Porque não tem direito. Eu entendo assim. Não, você não entende assim. Você está dentro de um sistema. E se você está dentro de um sistema, aí, consequentemente, o que vai acontecer é uma restrição ao livre convencimento. Está expresso no Código. Tem súmula? Então você tem que respeitar a súmula. Tem orientação do pleno? Tem que respeitar. Você não vai enfrentar? Não tem problema, mas você enfrenta. Se não enfrentar, tem uma nulidade a ser afastada. E isso vai levar aonde? Segurança jurídica. Isso que me parece fundamental nessa questão. Vejam vocês,
eu não sei, rapidinho aqui, ó, não sei se você já, mas eu acredito que a grande maioria já leu isso aqui, né? Esse acordo. Dê uma olhadinha rapidinho ali, ó, enquanto eu bebo uma água. Banana Bolt. Isso aqui não é um comentário num botequim depois de tomar umas 10. Não, isso está no acordo. Me desaguentava mais. Bem, então vejam vocês que, na verdade, é esse sentimento. E é isso, porque eu acho que mais... Então, é importante nós interpretarmos esses fundamentos principais para dar um norte de interpretação e aplicação ao novo código, né? Então, eu acho que o SCAF destacou, né? Vejam só, SCAF, eu só coloquei esse dispositivo que está logo no início, que você reproduziu, que ele está em outras passagens do coisa. Mas veja, nós vamos deixar de ter uma construção isolada, e você trabalhou muito bem isso aí, e qualificou como uma advocacia colaborativa, né, SCAF? Não dá mais para trabalhar dessa forma. Mas veja que o CPC quase desesperadamente, de novo, implora, todos os sujeitos devem cooperar. Quer dizer, coisas que não precisam estar expresso, mas, enfim, está. As técnicas de uniformização, eu acho que nós continuamos com a repercussão geral, os recursos repetitivos, né? Há uma reestruturação disso, mas basicamente são coisas que nós já tínhamos. A novidade, como já bem exposta aqui, é a questão do incidente de demanda repetitiva, porque me parece que, de fato, isso vai trazer uma grande mudança no sentido de que vai permitir termos também, num patamar dos tribunais, uma reestruturação e um realinhamento das orientações. Construção jurisprudencial coerente e harmônica. Puxa vida, precisa estar isso no código? No Brasil precisa. Precisa estar num artigo. E o SCAF já abordou um a um aqui desses itens. Estabilização da jurisprudência também, né, SCAF? Estável, íntegra e coerente. Você imagina alguém de fora vendo isso? Sabe como? Tem que ter isso, tem que ter. Por quê? Porque não é, e nós sabemos, que eu até dei alguns exemplos aqui. A participação de terceiros, né, que é a questão da possibilidade das audiências públicas e a participação de outras pessoas, estranhos ao processo, numa tentativa de se todos devem colaborar para o resultado do realinhamento em relação a posições importantes. Modulação dos efeitos, também já tratado pelo SCAF, né? Ou seja, a única coisa é que poderá. Esse poderá, o senhor sabe que, se não for bem trabalhado, vai ser esquecido, né? Essa modulação poderá sofrer. Mas, pelo menos, nós podemos postular isso, porque isso está assegurado. Então, isso me parece que muda nesse aspecto. Agora, eu vou reiterar esse parágrafo 4º, porque vejam o que diz esse parágrafo 4º, né? A modificação de denunciado de súmula de jurisprudência pacificada ou tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção, da confiança e da isonomia. Isso é fundamental, porque aqui obriga e dá mecanismos, me parece, objetivos, de se cobrar uma coerência na evolução da sedimentação das orientações dos tribunais. Então, nós temos um mecanismo aqui, pelo menos já positivado, para buscarmos isso, né? Vejam, há um maior rigor em relação ao dever de fundamentação. Os juízes e os tribunais observarão o disposto no artigo 10 e 489, parágrafo 1º, quando decidirem com fundamento nesse artigo. Agora, veja bem o que diz o artigo 10. Já viram isso? SCAF, não sei que leitura você faz desse aí, mas é o seguinte, não vai mais se admitir surpresa. Acabou. O juiz vai ser aquele imparcial. Estou ouvindo o que vocês estão conversando. Não disse isso, disse aquilo. Mas não vou dizer uma outra coisa. Então, você tem que chamar as partes e falar, olha, eu penso diferente, eu vou seguir essa linha. O que vocês entendem? Em resumo, é isso.
Então, é a plenitude aqui, sim, do contraditório. E não você está discutindo argumento A e B, e ele me aparece com C nos 45 do segundo tempo. Na prorrogação. Não, não é comum. De jeito nenhum. E ainda com aquele sorrisinho, né? Você caiu, compadre. Né? Tá certo? Então, vejam que isso me parece fundamental. E insisto, veja, não interessa, em qualquer grau. Todos estarão obrigados a isso. E vamos fazer valer isso. E se nós fizermos valer isso, nós teremos, efetivamente, uma maior contribuição, porque, Igor, como você muito bem colocou, mais cabeças pensando, o resultado provável será melhor de todos. Então, não adianta nós, lá no limiar, termos essa oportunidade, porque depois não dá mais para se trabalhar isso. Tá certo? E aí, aqui também eu já coloquei, mas vejam vocês, aqui os juízes estão tudo... você olha para a cara dele, esqueci, devia ter colocado uns dentes aqui, né? Os juízes estão tudo doidos. Olha lá, que agora é o seguinte, você tem liberdade? Você tem, mas deixa eu dizer, primeiro, dentro do sistema. Segunda diretriz, que está ali, ó. Você vai decidir? Todos. Tem que enfrentar. Por quê? É muito comum. Tem lá 10 argumentos, é o primeiro, tchau. E os demais? Não estou obrigado a apreciar. Está sim. Agora está. Não estava. Agora está. É relevante? É relevante. Então você vai ter que decidir. Quantos não são? Mas isso é corriqueiro. Esse argumento e acabou. Isso se não for um elemento totalmente estranho daquilo que já foi debatido no processo. O que é mais comum. Incidente de demandas repetitivas. Eu não vou aqui me aprofundar, né? Porque, como o Scarf já colocou, só que está aqui a fundamentação. Aqui, né? Aqui, quer ver um exemplo do que vai acontecer? Não quero eu fazer aqui previsões, né, Scarf? Mas veja, o que acontece com o incidente aí que permite essa unificação, o IRDR? Tá, recebeu, reconheceu, ok, paralisou, suspendeu. Qual é o prazo para julgar? 1 ano. 1 ano. Vocês entenderam? Ninguém riu, não? 1 ano para julgar? Tudo é julgado com muito mais brevidade, né? Os tribunais superiores repetitivos, rapidinho, né? Entenderam? Então, se nós não criarmos... E aí também é uma coisa, né? Também não adianta ficar gritando aqui, arrumar o texto de lei, não sei o quê, se não dá condições materiais para os juízes também, os magistrados, de modo geral. Eu acho que também não adianta querer cobrar. Eu acho que, então, nós precisamos tomar uma atitude em relação a isso. E nós precisamos tomar uma atitude. Por que nós precisamos tomar uma atitude? Porque eles precisam ter condições para julgar. E, de fato, se não sabe o que vai acontecer, bom, e se não julgar num ano? Volta tudo como era antes. E aí? Então, será inútil. Não há sanção. A sanção é a retomada do andamento dos processos. E outra coisa, né? A gente vai passando tanta coisa. Em relação a essa suspensão, né? A suspensão não é mais dos tribunais para as instâncias superiores, né? Os senhores sabem disso, acho que já, não sei se todos se tocaram disso, mas hoje a paralisação é em qualquer instância. Então, está na primeira instância, paralisa. Tá, de 1 ano até o julgamento definitivo. Tá? Tanto, os sistemas são os dois, tanto para o recurso especial extraordinário quanto para o IRDR. Aí, ó, cumprimento, cessa e o processo vai embora. Outra coisa, Scarf, aqui, né, também. O que foi debatido nos tribunais, e, enfim, no regime do IRDR, ele recebe repercussão geral presumida, né? Então, aí você já está livre de ter que fazer aí a justificativa. Bom, a questão da multiplicidade, já tratou disso. Aqui também, eles devem estar se remoendo. Dê uma lidinha rápida lá nesse dispositivo. Olha lá, dissídio jurisprudencial. Quando o recurso estiver fundado em dissídio jurisprudencial, é vedado ao tribunal inadmiti-lo com base em fundamento genérico. Então, veja, tem que enfrentar. Por que não é? Vai ter que adentrar a fundamentação. Tá certo? E isso, né, Scarf? Aí sim é importante, nós temos que cobrar isso. Senão, vai ficar a letra morta.
Vícios formais, aqui até já comentei lá no início. Vejam lá, é quase que uma oração. Vejam lá. Olha, Supremo Tribunal Final, o Supremo ou o Superior poderá desconsiderar vício formal. Como é que é hoje? É aquilo que é a cena que eu descrevi no início. Há um batalhão de gente dizendo o seguinte, olha, vê o que dá para tirar daqui. A verdade é essa. E não vai poder mais fazê-lo. RE prejudicial. Então, também é importante essa mudança. Se o relator do recurso especial considerar prejudicial o recurso extraordinário, em decisão recorrida, sobrestará o julgamento e remeterá ao Supremo. Vamos rápido, quem tem que julgar? A filosofia é essa. Não é meu, é seu, então, manda. É isso. Você agora extingue. É o atual. Não é isso? Mesma coisa. RESP, versando sobre questão constitucional. Manda embora. Não conhece. Não. Se o relator do Superior Tribunal entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá abrir vista para 15 dias, para que prove que se há repercussão e encaminhe isso ao Supremo. Veja, inconstitucionalidade reflexa. Olha como é lá. Ó. Quem caiu? Quem caiu foi o recorrente. Não é isso? E quase não acontece, não há decisões quase em arguição de inconstitucionalidade que é matéria reflexa. Certo? E agora? Não vai dar mais. Por quê? Se o Supremo vai considerar a extraordinário, deverá remetê-lo ao STJ. Não dá mais. Tá certo? Entenderam? Então vejam o que está por trás desses dispositivos todos. Julgue, pelo amor de Deus! Julgue! Não empurre para frente. A escolha do recurso, depois você dê uma lida aqui, devido ao tempo, eu não vou fazer essa leitura de todos, eu elenquei aqui os principais requisitos, mas o paradigma não dá para ser, não, senhor, não é assim não, tem critérios. Então, o que tem mais, o debate mais abrangente, ele pode solicitar processos dos tribunais para analisar. Quer dizer, então, o relator deverá ter uma série de cuidados que ele deverá em relação à eleição desse paradigma. Não é assim, de qualquer maneira. E aí cabe a nós, evidentemente, cobrar isso. Sobrestamento, né? Nós já falamos aqui, que já se aplica a todos, pensão indevida do processo. Quando houver suspensão indevida, enfim, cabe agravo. Já falamos do prazo, possibilidade de existir. Aqui também, né? E por incrível que pareça, em alguns casos se negava a desistência do recurso. É quando é submetido à repercussão geral. E aí você quer parcelar. Qual é a condição? Tem que desistir. Não defiro. Bom, e até defiro, não defiro, esse negócio vai, sabe Deus quando, você já perdeu seu parcelamento, já está sem CND, então pronto, remédio está aqui. O remédio está aqui. Possibilidade expressa de desistir, mesmo estando na reconhecida repercussão geral. Mas vejam só, o regime de repetitivo, mas não impede que ele continue para fins de decidir a matéria. Tá? Em relação àquele, evidentemente, já não vale mais, mas para os demais, ok? Isso é importante. Bom, fez previsão da reclamação, então você pode reclamar de tudo, tá? E não cumprido, evidentemente, os precedentes. ênfase na prestação efetiva da tutela jurisdicional em detrimento da forma. Aqui, ó, vou bem rapidinho, que é só alguns exemplos que todos que advogam sabem, estão cansados de ver, mas agora está indo para o código a solução. Então, vejam lá. Falta ou insuficiência de preparo? Pelo amor de Deus, já passou da hora, manda completar. Aliás, para mim não devia nem ter que cobrar. Manda a conta depois. Manda mais cara. É o seguinte, para entrar agora é 1.000. Se você deixar para depois, você paga 3.000, não tem problema. Paga depois. Qual o problema? Então, vejam que não tinha sentido a deserção. Mas, enfim, está aí. Agravo. Falta de peça. Uma piada, né? Falta de peça ou vício. Veja, intimação para regularizar.
Uniformização dos prazos também nos ajuda, porque todos... A contagem do prazo só de aos úteis, amém. Né? Avanços, rapidinho, estou concluindo. Igor, chegou o final, né? Tá? Qualquer coisa depois fica à disposição e tudo mais. Vejam só. Então, primeiro, tivemos avanço? Sem dúvida nenhuma. Então, fundamentalmente, eu destaquei alguns, mas há N outros, né? E, inclusive, alguns relacionados ao tema que me foi proposto. Primeiro, novas regras destinadas a dar efetividade à diretriz da instrumentalidade do processo, algumas aqui que eu apontei. Tá certo? Todas elas nos indicam o seguinte: julgue o mérito. Tá? Isso vem repetido em várias passagens do Código de Processo. Né? Abandone esse excesso de formalismo e julgue o mérito. Né? Corrija o que puder ser corrigido. O que não puder, infelizmente, não dá. Também não é assim, totalmente sem forma. Mas no Brasil, como há um acúmulo de processos que eu mostrei lá no início, qual foi a saída que encontraram? Se apegar a picuinhas para não julgar. Ou seja, negar jurisdição. Porque, para mim, isso, vamos trocar o nome, isso é negar jurisdição. Não vamos meios termos. Estamos negando uma diretriz constitucional. Não é possível. Cópia ilegível, em falta de complemento de pagamento de custo, é insuficiente, não tem cabimento. Enfim, e o novo código traz dessa forma. Essa produção desorientada de jurisprudência, que você não sabe o que vai acontecer, que é um desastre, não tem precedente, ninguém respeita nada, nem o que se decidiu no dia anterior, que vai decidir amanhã, e assim por diante. Então, essas coisas têm que acabar. Se acabar só com isso, já ganhamos muito. Né? Mas, enfim... Isso, aos mecanismos, a inserção de regras destinada a compatibilizar a diretriz do livre convencimento do julgador às orientações já firmadas de maneira sedimentada. Eu vou chegar aí, e o professor Scaff destacou bem, a isonomia, a segurança jurídica, a decisão tem que ser igual para todos. Além de ser igual para todos, isso vai dando estabilidade ao sistema, tranquilidade. Hoje, se o camarada quiser saber a previsão de um processo, é melhor ele consultar um vidente. Perde seu tempo consultando o jurista. É melhor consultar um vidente. Pode dar qualquer coisa. A decisão tem que se limitar à matéria que foi debatida. Outra coisa importante, vejam, lá, você não pode ter uma surpresa, mesmo nos repetitivos, de chegar a um resultado totalmente diferente do que foi demarcado. Eu não coloquei aqui, mas lá no início é preciso demarcar. Qual é a matéria? Publicidade. E aí é importante nesse caso, que essa publicidade terá que ser efetiva, hein? Porque, se não for, nós vamos ter problemas. E, principalmente, nas instâncias dos tribunais e TRFs. A publicidade é fundamental nesse caso. A chamada de todos para participar dessa decisão, formação dessa orientação jurisprudencial. O julgador não pode decidir com base em fundamento que não for objeto de debate. É uma nova versão do contraditório. Tá certo? O juiz tem que ficar distante. O que eles estão debatendo? Eu não concordo com nenhum dos dois. Então, você vai dizer antes, eles vão ter a oportunidade de se manifestar também. É isso que está escrito. Se vão fazer, só Deus sabe. Vinculação ao paradigma, né, julgado em sede repetitivo, e como muito bem colocado pelo Scaff, Scaff não tinha com tanta ênfase, mas eu concordo integralmente com a sua assertiva, de que me parece que da forma que está hoje legislado, de fato, não faz diferença, súmula vinculante com qualquer outra súmula, aliás, eu digo mais, até em orientações sedimentadas do próprio pleno. Quer dizer, mesmo não sendo súmula, você vai ter que respeitar, vincula. Agora, o que não vincula? Aí, os órgãos da administração e outros, até tem um tema aí que eu acho que o colega vai falar, que mais ou menos nessa linha. Previsão expressa sobre a necessidade de justificar a mudança de entendimento. Parece tão óbvio, mas não dá. Você vem numa evolução. Você tem direito a mudar de entendimento? Tem sim, é óbvio. Mas você vai ter que desconstruir, justificar, está expresso, 926 parágrafo 4º. E diz, bom, levando em consideração isso, então eu passo a afirmar um novo entendimento. Tá? Enfim, esse é o último. Tá? Modulação dos efeitos, na hipótese, muito bem tratada aqui já, né? Então, você tem a possibilidade de exigir, enfim, exigir não, mas postular, pelo menos, que sejam modulados os efeitos, nesse caso de mudança de entendimento. Houve ampliar um pouco o cabimento do ED, né? O embargo de declaração hoje pode ser usado também
para esta finalidade, com a finalidade de compelir o julgador a se manifestar sobre o julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência ao caso subjúdice, né? Ou seja, que você incorrer ou nessas outras hipóteses 489. Então, não é só questão de contradição, não, a questão de você não ter enfrentado, né, as orientações, em resumo, já firmadas. Tá? E o IRDE, que também é uma grande contribuição, penso eu, para essa uniformização da jurisprudência. Tá certo? E que realmente os deuses nos ajudem e que realmente nós possamos ter uma efetividade desse código e que venhamos ter realmente uma ruptura. Eu não digo uma evolução, porque você evolui, você mais ou menos. Não, uma ruptura mesmo. Pare de olhar uma colcha de retalho. A jurisprudência é vista como uma colcha de retalho. Né? Eu me lembro, aqui, lembrando o grande mestre de todos nós, né, um divisor de águas, professor Geraldo Ataliba, né, eu me lembro fazendo o doutorado com ele. Ele dizia, pelo amor de Deus, se querem aprender direito tributário, não leia a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Mas, enfim, na verdade, nós sabemos que ele fazia isso com um esforço de retórica chamando a atenção. Né? Mas é óbvio que nós devemos acompanhar essa jurisprudência, tanto no caso que foi contado, ele mesmo se empenhou nesse sentido. Mas é apenas uma revolta com aquilo que nós estávamos vivenciando e continuamos. Então, eu acho que é a hora, eu acho que nós temos uma grande chance de uma grande guinada, de uma mudança de mentalidade, de forma de conduzir o direito. Então, eu agora, como sempre foi, mas de uma maneira mais concreta, com vários instrumentos, eu tenho uma forma, meios de delimitação da interpretação da legislação, de modo a dar uma orientação única. E aí é evidente que, se ela for inadequada, não caberá ao judiciário mudar, penso eu. O limite é justamente fazer essa leitura. E, se eventualmente tiver alguma incongruência que deverá ser modificada, isso caberá ao legislativo. Senhores, muito obrigado pela atenção. Doutor Clério, muito obrigado. Como sempre, excelente, né, didática, muito didática a apresentação. Uma observação que eu gostaria de fazer aqui para a mesa e para os senhores é que o Código de Processo Civil ele trata de matéria de processo em geral, né? Então, ele é aplicado também de forma subsidiária no que diz respeito aos regimentos internos dos tribunais administrativos. No nosso caso, a gente, tributarista, então também o CARF, os TICs, enfim. Então, todas essas mudanças, Conselho Municipal de Tributos, todas essas mudanças também deverão ser observadas por esses órgãos. Então, vai acabar aquela história de com relator, sem relator, eu votei isso ontem, não quero mais tratar desse assunto, né, que a gente via diariamente lá no CARF, e às vezes ele ficava um pouco nervoso com isso, ou o jogador julgando de um jeito num dia e no outro dia julgando de forma contrária e sem explicar o porquê mudou o voto. O famoso, nesse caso eu vou votar assim, mas nesse, né? No outro eu votei diferente, mas porque era diferente, né? E pronto. Então, esse tipo de situação tende a acabar. Eu espero que os advogados também, eu sei que tem novos conselheiros aqui, antigos conselheiros, também deverão, a nosso ver, aqui, prezar pela aplicação desse código no que for cabível, né? Ou seja, no que não estiver disciplinado pelo regimento interno do CARF e do TIC, para que esse princípio de segurança jurídica, isonomia, também seja aplicável e seja utilizado nas decisões administrativas, o que é muito importante para os contribuintes, né? De uma forma geral. Agora, eu vou aproveitar também e abrir aqui para perguntas. O doutor Sidney Stahl, aqui, nosso colega, nosso amigo, está pedindo aqui para o microfone, está nervoso, está querendo fazer alguma pergunta aqui. Indócil. Bom, primeiro, excelente, gostaria de parabenizar os dois, acho que o conceito é muito legal, né? Obviamente, eu me preocupo um pouco, primeiro porque o advogado brasileiro costuma fazer jurisprudência lendo ementa, e não o acordo inteiro, e talvez seja o mais perigoso. Me desculpe se tiver alguém da Procuradoria, a Procuradoria também usa as ementas a seu favor, e não mostra o resto do acordo. E porque nós, advogados, somos muito ingênuos também, porque a gente, às vezes, discute, a gente falou questão do insumo, né? O crédito não é sobre insumo.
O crédito é sobre bens e serviços utilizados como insumo. E, portanto, o insumo não tem função substantiva, ele tem função adjetiva. A gente está discutindo conceito de alguma coisa que tem função adjetiva. Né? Nós somos naif, né? Esse é o termo. Né? Em português, o ingênuo é pouco, né? Mas a gente é ingênuo. Mas a pergunta que eu tenho é o seguinte: como é que fica o princípio, tudo isso com o princípio da oralidade, que foi sempre aquilo que norteava o processo civil aqui? Eu faço para os dois. Eu gostaria de ouvir os palestrantes comentarem a respeito de um aspecto que me parece vital, né? Uma boa parte da eficácia desses institutos vai depender da comunicação entre eles, né? Nos livros de processo, a gente sempre vê a recomendação dizendo que vai ser uma maravilha quando o processo administrativo fiscal conseguir conversar bem com o processo judicial. Agora a gente reabriu a empreita de fazer o processo judicial conversar com ele mesmo. Então, na frente agora desse instituto, que é o IRDR, eu me pergunto, um caso decidido em IRDR, ele vai ter que ser escolhido obrigatoriamente para repercussão geral e repetitivo ou não? E um recurso especial e um extraordinário, que venham a reformar o IRDR, ele automaticamente revoga o entendimento do IRDR, ou a gente vai ter que esperar o tribunal alterar o entendimento, né? E se o repetitivo for decidido sobre o mesmo tema, mas em outro processo, que não um caso concreto? Então, isso passa claramente a evidência de que toda a nossa experiência processual